Você deseja que seu bebê durma a noite toda e quer uma abordagem diferente, mais gradual? Então a encantadora de bebês pode ser interessante para você. O método da encantadora de bebês foi criado por Tracy Hogg, uma enfermeira pediátrica que ficou muito famosa por cuidar de filhos de atores de Hollywood. Seus livros viraram best-sellers. Ao longo de anos de trabalho, ela notou que o grande diferencial entre as crianças que se alimentavam e dormiam melhor era o estabelecimento de uma rotina estruturada no qual se baseou seu método. O método propõe a técnica do EASY, dos 4 S, do SH e do Pick Up, Put Down, nas quais os pais são estimulados a observar com cuidado o ritmo do bebê e seus sinais. E então, suavemente e com carinho, estabelecem uma rotina que os pais vão definir de acordo com as características e idade do bebê. Não é um cronograma rígido, guiado por relógio, mas sim a repetição do mesmo padrão de alimentação, atividade e sono todos os dias, sempre respeitando as necessidades do bebê. A estrutura central é a técnica do EASY, que é uma sequência previsível de eventos composto por ciclos que se repetem, sendo o E de eat, ou seja, comer, o A de activity, atividade, o S de sleep, dormir, e o Y de you, hora da mamãe cuidar de si mesma. Esses 4 elementos estão interligados, e quando um deles sofre alguma alteração, os outros são afetados. Para que tudo funcione, vamos entender cada um desses elementos. Para o E, eat, as indicações são amamentação completa ao invés de lanchinho a toda hora. Faça o aleitamento quando perceber que é mesmo fome e não a toda hora. E o mantenha acordado, estimulando que esvazie o peito ou a mamadeira daquela refeição. Sem radicalismos, claro. Respeite a saciedade do bebê. Encha o tanque. Isso significa diminuir o intervalo de tempo em mais ou menos 1 hora na hora da mamada da noite antes de dormir. Ofereça a mamada dos sonhos. Alimente-o novamente mais uma vez, aproximadamente 3 horas depois que estiver dormindo. Nesse caso, é fundamental não acordá-lo. Deve ser feita apenas uma vez na noite e acontece somente até uns 8 ou 9 meses. Após 1 mês e meio de vida, se o bebê começar a acordar à noite com fome, dê o mamar e o coloque de volta para dormir, só trocando a fralda se precisar mesmo. Faça o mínimo de movimento, luz e barulho. E neste caso, aumente a quantidade de ingestão de leite ao longo do dia, para o bebê não sentir fome à noite. Para o A, Activity, brinca e distrai o bebê para que se mantenha acordado. Essa é a hora das trocas, banho, música, fotos, brincadeiras e passeios. Ou seja, depois do mamar, nada de dormir. Bebê de barriguinha cheia precisa de atividade para fazer melhor a digestão e estabelecer uma rotina saudável. Atenção para não superestimular com a TV ou uma festa de arromba ao final do dia. Também nunca ultrapasse sua janela de sono. Brinque até identificar que o bebê já está pronto para a soneca novamente. Lembre-se que a brincadeira só acontece de dia, à noite é feita para dormir. Depois vem a calmaria, na hora do S, sleep, quando é necessário promover o relaxamento do bebê, através do tom de voz, da redução dos movimentos e de um ritual de sono. Quando ele estiver calmo e quase dormindo, coloque-o no berço e saia. Durante o dia, caso o bebê não acorde sozinho, pode acordar quando for hora de mamar novamente. É assim que criará a rotina e ciclos estruturados. Aos poucos, o próprio bebê se acostuma e fica automático. À noite, já acontece o contrário. Nunca acorde o bebê, a não ser que esteja abaixo do peso. A partir dos 3 meses, o bebê pode acordar não por fome nem dor, mas simplesmente por hábito. Se criou o hábito de acordar à noite sempre no mesmo horário, então acorde um pouco antes, de forma gentil, e na sequência coloque-o de volta para dormir.
sem dar de mamar ou fazer qualquer atividade. Pode parecer estranho, mas a questão é quebrar o padrão dele para reajustá-lo. Depois dessa rotina, você vai poder cuidar de si, hora do Y, you, prevendo o horário que seu bebê dorme e o tempo que terá para outras atividades, como namorar, assistir um filme, ler um livro, enfim, o que desejar. O tempo será só seu. A técnica do 4S nada mais é do que uma orientação para o ritual do sono, na qual o primeiro S significa situação, que é a preparação do ambiente e demais elementos que façam o bebê saber que a hora do sono está chegando. O segundo S é agasalhar, hora de embrulhar o bebê numa manta para se sentir aconchegado, lembrando a posição uterina. Mas observe se o seu bebê gosta disso e considere que essa prática é mais comum só até os 3 meses. O terceiro S é de sentar-se com ele no seu colo, mas sem balançar nem bater o bumbum, apenas se tocarem e se sentirem. O quarto S é de silenciar, fazer o shh. Consiste em fazer esse som longo e estável perto do ouvido do bebê, quando colocá-la para dormir ou quando estiver chorando. Esse barulho imita o som do útero e também faz com que o bebê fique concentrado só nisso, esquecendo os demais sons. E mesmo que não pare de chorar na hora, mantenha esse som que uma hora ele vai ouvir. Ressalto que é indicado apenas até os 4 meses, porque nessa idade o bebê não consegue se concentrar em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas depois disso, sua habilidade aumenta e aí o som atrapalha. A técnica do pick-up, put-down é a mais trabalhosa desse método. Ela é utilizada quando o bebê está no berço para dormir ou quando acorda no meio da noite. Consiste em pegar o bebê no colo quando ele começar a chorar e assim que parar, colocá-lo de volta no berço, falando palavras de apoio como hora de dormir, boa noite, te amo. Se ele chorar assim que sair dos seus braços, deite-o no colchão. E se continuar chorando, pegue-o de novo. A proposta é que ele volte para o berço acordado e inicie o sono neste local. Você só vai sair do quarto quando ele dormir, até que não precise mais da sua intervenção. Talvez seja necessário repetir a técnica por bastante tempo com firmeza. Pode ser cansativo, mas segundo a autora, valerá a pena. A encantadora de bebês não recomenda o uso dessa técnica antes dos 4 meses, pois pode superestimular o bebê. A sequência do Easy se adapta conforme a idade e peso do bebê. Para recém-nascidos com menos de 2,9 kg com icterícia ou prematuro, nada de ciclos longos. O bebê precisa mamar a cada 2 horas e dormir o tempo todo nas condições mais parecidas com a do útero, para poder engordar. Somente após engordar mais de 2,9 kg é que naturalmente poderá ir passando aos poucos para o ciclo de 3 horas. De 1 a 6 semanas, quando o bebê tem entre 2,9 kg e 3,5 kg, inicia o ciclo entre as mamadas de 3 horas. Nessa fase, a média é que se tenha até 40 minutos de mamada, de 30 a 40 minutos entre troca de fralda e atividade, de 1h30 a 2 horas de sono, incluso o tempo até dormir. Com esta rotina, o bebê pode dormir à noite por 4 a 5 horas ininterruptas, incluindo a mamada dos sonos. Lembrando que esta é oferecida sem o bebê acordar. De 6 semanas a 4 meses, o bebê pode ter ciclo entre as mamadas de até 3h30. Dorme à noite de 6 a 8 horas e a refeição robusta deve ser retirada após a 8ª semana. De 4 a 6 meses, naturalmente, o ciclo vai tendo intervalos maiores de sono e atividade, enquanto que o tempo para o mamar diminui, já que a mamada é mais eficiente. Nesse caso, a média é de 20 a 30 minutos de mamada, de 1h30 a 2 horas entre troca de fralda e atividade e de 2 horas a 2h30 de sono. E à noite poderá dormir por 10 horas consecutivas. A partir do 6º mês, muitas coisas novas podem acontecer, como a introdução alimentar,
o nascimento dos dentes ou a volta ao trabalho da mamãe. Tudo isso pode interferir no comportamento de sono. No 8º mês, corta-se a mamada dos sonhos. A característica dessa fase é a inconstância quando o bebê muda o comportamento de um dia para o outro, especialmente sono e alimentação. Importante lembrar que nessas fases podem ocorrer um impulso de crescimento, quando a criança tem a necessidade de se alimentar mais e aí pode acordar mais durante a noite. Observe se seu filho mudar de um dia para o outro. Quanto mais velho o bebê, mais difícil é efetuar mudanças, pois já se acostumou com certos hábitos. Nessas condições, para que seu filho entre em uma nova dinâmica, é recomendado que reserve uns 15 dias para isso, sem fazer viagens ou mudanças bruscas na rotina. A dedicação é essencial. Use o primeiro e o segundo dia apenas para observar e anotar tudo o que o bebê faz e por quanto tempo. Não faça nada diferente nestes 2 dias. A partir do 3º dia, acorde o bebê nos horários que estabelecer e vá direcionando a sequência do Easy aos poucos. Caso o bebê acorde antes do horário previsto, dê um tempinho para ver se volta a dormir. Caso ele chore, pegue-o no colo sem conversar ou movimentá-lo. Somente espere ele parar de chorar e então coloque-o novamente no berço. Faça isso quantas vezes forem necessárias até a hora de acordar. Esses primeiros dias podem ser cansativos para o bebê e para os pais. A tendência é que com o tempo isso se torne mais fácil. Atenção para as mudanças de fases, picos de crescimento e para os sinais de problemas como doenças. Em relação aos aspectos negativos desse método, é que exige muita persistência e disciplina dos pais, já que só funciona se aplicado todos os dias. Algumas técnicas são muito cansativas para os pais, como o pick up, put down. Alguns bebês acostumados com o colo se irritam muito quando percebem que vão voltar para o berço. De positivos, observamos que esse método apresenta um plano bem detalhado, com várias técnicas que se ajustam a diferentes cenários. Gera mais confiança e calma para os pais, especialmente os de primeira viagem, porque aprendem a interpretar os sinais do bebê mais rapidamente. Esse método costuma ser bem aceito pelos pais, mas também pode ser cansativo. Quanto mais nova a criança, geralmente esta responde mais rápido às técnicas. Caso acredite que é ideal para a sua família, experimente e nos conte como foi. Se ainda não se identificou, calma que tem mais. Vamos ver o próximo.